Imagine viver em um mundo em que sua mente nunca se cala, onde pensamentos se sobrepõem em um emaranhado caótico, como se cada ideia competisse por sua atenção. Muitas pessoas acreditam que isso é normal, mas o que poucos percebem é que esse ruído mental invisível pode ser justamente o bloqueio que impede a clareza e a manifestação da vida que desejam. O caos interior não é apenas desconforto. É um campo energético desajustado que afeta diretamente a realidade que você cria ao seu redor. Você já se perguntou por quê, mesmo tendo tantos desejos e planos, parece que nada realmente flui da maneira que você espera? E será que é possível que a confusão dentro da sua mente esteja influenciando os resultados que você vê na sua vida? A resposta para ambas as questões é sim. Quando a mente está saturada, a energia que você emite ao universo se torna fragmentada, sem direção clara. E, ao contrário, quando você organiza e acalma seus pensamentos, cria um campo coerente capaz de alinhar suas intenções com o fluxo da realidade. A confusão não é apenas mental, ela é energética, e cada vez que você permite que ela se prolongue, você reforça um padrão de estagnação. A clareza, por outro lado, é como abrir um canal direto entre seu desejo e a manifestação, permitindo que a vida comece a se alinhar de maneira surpreendente. Quando você começa a perceber que o caos mental não é apenas um incômodo, mas sim um bloqueio energético, o próximo passo natural é compreender o papel da clareza. A clareza não é apenas pensar de forma organizada, ela é uma frequência. É como se fosse uma sintonia em uma estação de rádio específica. Quando você ajusta corretamente, a música se torna nítida, sem ruídos. Da mesma forma, quando sua mente encontra clareza, sua energia se alinha e a realidade ao seu redor responde a esse estado. O que antes parecia confuso ou inacessível passa a se abrir diante de você como um caminho iluminado. A física quântica já nos mostra que tudo no universo é energia vibrando em diferentes frequências. Se você pensa em algo constantemente, mas de forma caótica e desalinhada, está emitindo sinais contraditórios. Isso equivale a tentar sintonizar duas rádios diferentes ao mesmo tempo. O resultado é apenas ruído. Porém, quando você traz clareza para seu foco, a energia que você envia para o campo quântico se torna coesa, como um feixe de luz direcionado. É nesse momento que sua intenção se transforma em uma força poderosa de manifestação. A clareza também elimina um dos maiores sabotadores da mente: a dúvida. Dúvida é como uma rachadura na energia que você emite. Sempre que você duvida, envia ao campo quântico sinais de hesitação, e o universo reflete exatamente isso em sua vida: situações incertas, resultados incompletos e oportunidades que se desfazem. Já quando você cultiva a clareza, a dúvida perde espaço. Você não precisa forçar confiança, ela nasce naturalmente, porque a clareza cria uma base sólida, como um chão firme no qual você pisa sabendo para onde está indo. Muitas vezes, buscamos respostas fora de nós, acreditando que alguém terá a fórmula mágica para transformar nossa realidade. Mas a verdade é que a clareza não se encontra no mundo externo. Ela começa internamente. Imagine duas pessoas diante da mesma oportunidade. Uma mente confusa hesita, pensa nos riscos, se perde nos e se. A outra, com clareza, enxerga a possibilidade, alinha sua energia e dá o passo certo. O cenário externo é idêntico, mas a diferença de resultados é radical, justamente porque a clareza interna alterou o campo vibracional de cada decisão. Outro aspecto fascinante da clareza é a sua capacidade de reorganizar não apenas os pensamentos, mas também as emoções. Emoções confusas são como ondas desencontradas, colidindo umas contra as outras. Quando você alcança a clareza, essas ondas começam a se alinhar, formando um fluxo constante e harmônico. Isso não significa eliminar todas as emoções negativas, mas sim reconhecê-las, entender sua origem e redirecionar a energia delas para algo construtivo. A clareza, portanto, não reprime, ela orienta. Há também uma dimensão prática nesse processo. Trazer clareza para sua vida não é apenas meditar ou silenciar a mente, mas aplicar esse estado em cada ação diária. Quando você define metas claras, por exemplo,
está dando uma forma concreta ao que deseja manifestar. O campo quântico responde a imagens mentais nítidas, a intenções bem direcionadas e a energias consistentes. Se você deseja mudar de carreira, mas seus pensamentos oscilam entre o medo de falhar e a vontade de crescer, o resultado será um campo vibracional instável. Agora, quando a clareza domina, suas ações se tornam alinhadas, suas escolhas ganham força e até as circunstâncias externas começam a se moldar em favor do seu propósito. Clareza também tem um impacto profundo nas relações. Quando você se comunica a partir de um estado de clareza, as pessoas ao seu redor percebem sua energia como firme, segura e inspiradora. Isso atrai novas conexões, oportunidades e colaborações que antes pareciam distantes. É como se o campo ao seu redor se reorganizasse para refletir a nitidez da sua mente e a força da sua presença. O que muitas vezes esquecemos é que o universo não responde a palavras soltas ou desejos superficiais. Ele responde ao estado vibracional que carregamos. E a clareza é justamente o estado que dá forma e consistência àquilo que queremos criar. Se você pede prosperidade, mas está confuso sobre o que significa prosperar, o campo quântico não encontra uma referência clara para se alinhar. Porém, se você define prosperidade como liberdade financeira, tempo de qualidade e bem-estar, sua energia começa a direcionar-se para situações que refletem exatamente isso. Perceba como a clareza não é apenas uma questão psicológica, mas uma verdadeira chave quântica. Ela abre portas invisíveis, reorganiza energias e cria condições para que o invisível se torne tangível. Sem clareza, você permanece preso em círculos de repetição, acreditando que está tentando mudar, mas na prática apenas reproduzindo o mesmo padrão. Com clareza, cada passo se transforma em um movimento consciente na direção da realidade que deseja experimentar. É por isso que tantas tradições espirituais, assim como pesquisas modernas sobre consciência, apontam para a importância de alinhar mente, intenção e emoção. Tudo converge para o mesmo princípio. Quando você sabe o que quer, sente com clareza e age em sintonia, a realidade inevitavelmente responde. Essa é a chave quântica que separa a confusão da criação consciente. Depois de entender a clareza como chave quântica, surge uma pergunta essencial: o que fazemos com essa clareza? É aí que entra o poder da focalização. Se a clareza é a lâmpada que ilumina o caminho, a focalização é o feixe concentrado que direciona essa luz para um ponto específico, tornando possível transformar intenção em realidade. Sem foco, mesmo a mente mais clara se dispersa. Com foco, até um simples pensamento pode se expandir e criar mudanças extraordinárias. A física quântica nos mostra que a energia segue a direção da atenção. Onde você coloca sua atenção de forma consistente, ali a energia se acumula, ganha força e começa a alterar as condições ao redor. Isso significa que cada pensamento focado funciona como uma semente plantada no campo quântico. Se regada com constância e emoção alinhada, essa semente inevitavelmente germina em forma de experiências concretas. Mas se a atenção salta de um desejo para outro, ou se perde em distrações, a energia se dilui e a manifestação nunca alcança maturidade. É por isso que tantas pessoas sentem que vivem em círculos. Elas até sabem o que querem em alguns momentos, mas não conseguem sustentar o foco necessário. A mente é constantemente bombardeada por estímulos, preocupações e ruídos externos, e o resultado é um campo vibracional instável. Imagine um raio de sol atravessando uma lupa. Se você mantém a lupa firme, o raio de luz se concentra e pode até gerar fogo. Mas se a lupa se move a todo instante, a luz se espalha e perde intensidade. O mesmo acontece com sua energia quântica. O foco a condensa em poder criativo. Focalizar não significa ignorar o mundo externo ou se prender de forma rígida a um único objetivo. Significa criar um eixo central em sua consciência, um ponto de direção que serve como guia. Esse eixo impede que você seja arrastado pelas correntes do caos mental ou pelas distrações que drenam sua energia. Uma mente focalizada sabe distinguir entre o que é essencial e o que é ruído. Ela escolhe, com consciência, onde investir atenção.
A focalização também tem uma dimensão emocional. Não basta pensar repetidamente em algo, é preciso sentir esse algo com intensidade alinhada. O foco verdadeiro não é apenas mental, mas vibracional. Quando você se concentra em um desejo ou intenção e o envolve com emoção coerente, alegria, confiança, entusiasmo, você fortalece a emissão energética. O campo quântico não reage à lógica fria, mas ao estado vibracional que sustenta o pensamento. Assim, quanto mais intenso e consistente for o foco, mais rápido e claramente a realidade responde. Há um detalhe importante: o foco não nasce do esforço, mas do alinhamento. Muitas pessoas acreditam que precisam forçar a mente a permanecer em determinado pensamento, como se a disciplina mental fosse suficiente. Mas o foco genuíno é consequência da clareza. Quando você tem clareza sobre o que deseja, o foco surge naturalmente, quase como um magnetismo. Você não precisa lutar contra distrações, porque a própria intenção clara atrai sua atenção de volta. Essa é a diferença entre forçar a mente e direcionar a energia de forma consciente. Outro ponto fundamental é que a focalização cria profundidade. Em vez de se espalhar em 1000 desejos superficiais, você mergulha em um desejo essencial e o fortalece até que ele se torne parte da sua realidade. É nesse processo que nasce a transformação verdadeira. Um objetivo claramente definido e focalizado pode alterar não apenas sua rotina, mas também sua percepção de si mesmo e do mundo. Você começa a agir de forma coerente, suas decisões se alinham e até os encontros aparentemente aleatórios começam a refletir essa energia focalizada. A ciência do cérebro confirma esse princípio. Quando você mantém o foco em uma intenção, ativa áreas responsáveis pela percepção seletiva. Isso significa que seu cérebro começa a filtrar informações do ambiente que estejam em sintonia com seu foco. É como se a realidade passasse a destacar as oportunidades certas, porque você treinou sua mente para enxergá-las. O campo quântico, combinado com essa capacidade neurológica, cria um ciclo poderoso. Quanto mais você foca, mais sinais de confirmação aparecem, e quanto mais sinais aparecem, mais forte se torna seu foco. Esse processo também revela o poder da paciência. O foco exige constância, e constância exige confiança. Muitas vezes, os resultados não aparecem imediatamente porque o campo quântico está organizando as condições necessárias. Uma mente dispersa abandona o processo no meio. Uma mente focalizada permanece firme, sabendo que a energia já está em movimento. Essa firmeza não é teimosia, mas confiança vibracional de que o invisível já está em processo de se tornar visível. O poder da focalização também libera você de uma das maiores armadilhas da mente: a comparação. Quando está verdadeiramente focado, você não se perde olhando para o que os outros estão fazendo, nem se desvia para caminhos que não têm ligação com sua intenção. Você entende que cada foco é único, e que sua realidade é moldada pelo seu estado interno. Isso cria não apenas poder de manifestação, mas também paz interior, porque sua energia deixa de ser fragmentada e passa a fluir de forma unificada. No fundo, a focalização é o ponto em que a clareza se transforma em ação energética direta. É a ponte entre intenção e manifestação. Quando você aprende a manter a mente e o coração alinhados em um foco consistente, descobre que não existe nada fora do seu alcance. Você deixa de ser apenas um observador passivo da vida e se torna um criador consciente, capaz de transformar ideias em experiências, pensamentos em realidades e sonhos em verdades tangíveis. Depois de compreender o poder da focalização, surge um aspecto ainda mais profundo. Não basta direcionar a mente para uma intenção se o coração não vibra na mesma frequência. É nesse ponto que muitas pessoas se perdem, porque acreditam que repetir pensamentos positivos ou manter uma disciplina mental já é suficiente. Mas a verdade é que o universo não responde apenas ao pensamento isolado, ele responde ao estado vibracional, e esse estado nasce do alinhamento entre emoção e intenção. Pense nisso como duas forças que precisam caminhar juntas. A intenção é a direção que você escolhe, como o destino que programa em um GPS. Já a emoção é o combustível que dá vida a essa jornada.
Se o destino está traçado, mas o combustível é escasso ou desajustado, a viagem não acontece. Se há combustível em excesso, mas sem direção, a energia se dispersa e pode até gerar experiências aleatórias. Somente quando intenção e emoção se alinham, o campo quântico responde de forma clara, abrindo caminhos e acelerando manifestações. Muitas pessoas se perguntam por que não conseguem manifestar aquilo que desejam, mesmo quando se esforçam mentalmente. A resposta quase sempre está nas emoções que acompanham seus pensamentos. Você pode dizer mentalmente que deseja abundância, mas se, ao mesmo tempo, sente medo, escassez ou ansiedade, a energia emitida não corresponde ao desejo, mas ao estado emocional de carência. É como enviar sinais contraditórios ao universo. A mente aponta para um lado, mas o coração vibra em outra direção. O resultado é a estagnação. Esse desalinhamento acontece porque fomos condicionados a acreditar que o pensamento racional é suficiente para guiar nossa vida. Crescemos em uma cultura que valoriza mais o controle da mente do que a inteligência emocional. Porém, na realidade quântica, emoção não é apenas um detalhe secundário, é o campo vibracional que molda a experiência. A emoção é o idioma mais compreendido pelo universo, e o pensamento só ganha força quando é carregado por ela. Por isso, alinhar emoção e intenção não é um exercício de repressão ou de negação. Não significa forçar-se a sentir alegria quando, no fundo, existe tristeza. O alinhamento começa pela honestidade interna, reconhecer o que você sente, compreender suas emoções e depois escolher conscientemente elevá-las para estarem em harmonia com a intenção desejada. É um processo de ajuste vibracional. Imagine que você deseja atrair relacionamentos saudáveis. A intenção está clara, mas se no fundo existe um sentimento de insegurança, medo de rejeição ou mágoas do passado, essa energia ainda está ativa. O alinhamento acontece quando você começa a transformar essas emoções, trazendo sentimentos de merecimento, amor próprio e confiança. Assim, a intenção mental de atrair relacionamentos se conecta ao estado emocional que vibra nessa mesma direção. Quando essa união acontece, as circunstâncias externas mudam de forma natural. Esse processo pode ser comparado a afinar um instrumento musical. Um piano pode estar intacto, com todas as teclas funcionando, mas se estiver desafinado, a melodia não soa harmoniosa. A mente é como o teclado, definindo as notas que deseja tocar. A emoção é a afinação que dá coerência ao som. Quando ambos estão em sintonia, a música flui com beleza. Da mesma forma, quando intenção e emoção se alinham, sua energia se torna irresistível para o campo quântico. O alinhamento também revela o poder da presença. Quando você está presente em sua emoção, sem tentar negá-la ou fugir dela, você ganha consciência sobre o que realmente está vibrando. Muitas vezes, as pessoas acreditam que estão focadas em algo positivo, mas carregam emoções não resolvidas que enviam outro sinal ao universo. A presença permite observar essas emoções, acolhê-las, pouco a pouco, realinhá-las com a intenção escolhida. Esse movimento cria autenticidade, pois sua energia deixa de ser dividida entre o que pensa e o que sente. Outro aspecto essencial é que o alinhamento entre emoção e intenção gera consistência. Uma intenção mental pode mudar a cada semana, dependendo do humor ou das circunstâncias. Mas quando essa intenção está conectada a uma emoção profunda, ela ganha estabilidade. A emoção funciona como um laço energético que mantém o foco vivo, mesmo diante de distrações externas. É por isso que sonhos que têm um significado emocional forte são mais facilmente manifestados. Eles estão carregados de uma energia vibracional que sustenta a intenção por mais tempo. Esse alinhamento também desperta uma nova percepção sobre a realidade. Você começa a perceber que não se trata apenas de desejar coisas, mas de se tornar alguém que vibra na frequência dessas coisas. A abundância não é atraída apenas porque você pensa em dinheiro, mas porque você sente abundância em cada gesto e pensamento. O amor não chega apenas porque você afirma que quer um relacionamento, mas porque você vibra amor dentro de si. A intenção cria o direcionamento,
mas a emoção cria o campo magnético que atrai as experiências correspondentes. Esse ponto nos leva a um dos segredos mais poderosos da manifestação. Não se trata apenas de pedir algo ao universo, mas de se alinhar emocionalmente com aquilo como se já fosse parte de você. Quando você sente gratidão, alegria ou confiança antes mesmo da manifestação física, sua energia se conecta diretamente à realidade desejada. É como se o universo reconhecesse essa vibração e começasse a reorganizar circunstâncias para refletir esse estado. O que parecia distante se aproxima, porque sua frequência interna já está em sintonia com o resultado. Em última análise, o alinhamento entre emoção e intenção é o coração da manifestação consciente. Não é apenas pensar positivo, nem apenas sentir de forma descontrolada. É unir direção e vibração, mente e coração, razão e emoção. Essa união cria um campo magnético tão forte que não apenas atrai experiências, mas também transforma quem você é no processo. Quando emoção e intenção finalmente se encontram em harmonia, algo profundo começa a acontecer. A confusão que antes habitava a mente se dissolve, e um novo horizonte de possibilidades se abre diante de você. Não é apenas uma mudança de pensamento ou uma melhora passageira no humor, mas uma transformação real na forma como a vida responde ao seu estado interno. Aquilo que parecia distante começa a se tornar parte do cotidiano, e a nova realidade que antes era apenas uma visão passa a se manifestar de forma tangível. Esse processo mostra que a confusão nunca foi o problema em si, mas um sinal de desalinhamento. A mente criava direções múltiplas enquanto as emoções seguiam por outros caminhos, gerando dispersão de energia. Agora, com clareza e alinhamento vibracional, o fluxo se organiza. A energia não se perde mais em contradições, mas se concentra em criar experiências coerentes com o que você realmente deseja. É nesse ponto que o caos se transforma em ordem, e a vida começa a refletir esse estado interior com uma precisão impressionante. A nova realidade não surge como um milagre repentino, mas como um reflexo natural de quem você se tornou. Quando você passa a vibrar em uma frequência de clareza, abundância, amor ou confiança, o universo responde a essa vibração trazendo circunstâncias, pessoas e oportunidades que estão nessa mesma sintonia. É como mudar o canal de uma estação de rádio. A música sempre esteve lá, mas só começa a tocar quando você sintoniza corretamente. Assim também funciona a manifestação quântica. Ela não cria algo do nada, mas sintoniza você com realidades que já existem no campo das possibilidades. A transição da confusão para a clareza também desperta uma nova percepção de autonomia. Antes, parecia que os acontecimentos da vida eram aleatórios, frutos do acaso ou do controle externo. Agora, fica evidente que cada escolha interna, cada emoção cultivada e cada intenção direcionada tem impacto direto na construção da realidade. Essa consciência não apenas fortalece, mas também liberta. Você deixa de se ver como vítima das circunstâncias e passa a se reconhecer como co-criador consciente da sua experiência. Um ponto essencial nessa nova etapa é compreender que a realidade quântica não responde a esforços excessivos, mas a estados de ser. Muitos acreditam que precisam se esforçar até a exaustão para conquistar algo, mas essa visão pertence ao paradigma da confusão. No paradigma da clareza, a manifestação acontece com fluidez, porque não há mais energia dividida entre medo, dúvida e desejo. O estado interno já é suficiente para gerar movimento, e as ações externas passam a ser impulsionadas por inspiração e não por necessidade desesperada. Ao viver nessa nova realidade, você começa a perceber sinais sutis que confirmam a mudança. Pequenas sincronicidades acontecem, encontros inesperados surgem, soluções criativas aparecem em momentos de tranquilidade. Tudo isso não é acaso, mas reflexo do novo alinhamento energético que você sustenta. A confusão antes bloqueava esses sinais, tornando-os invisíveis, mas agora eles se destacam como guias que mostram que você está no caminho certo. Essa transformação também afeta profundamente a forma como você lida com desafios. A confusão gera resistência, medo e reatividade, mas a clareza quântica traz flexibilidade e confiança. Você entende que os obstáculos não são barreiras definitivas,
mas ajustes no processo de manifestação. Cada situação difícil deixa de ser um peso e se torna um catalisador para expandir ainda mais a sua consciência e fortalecer sua vibração. Esse olhar muda completamente a experiência da vida. Outro aspecto poderoso é que, ao viver a partir dessa nova realidade, você influencia não apenas sua própria jornada, mas também o ambiente ao seu redor. Sua clareza se torna inspiração para outras pessoas, sua energia elevada impacta espaços e situações, e sua forma de agir cria ondas de mudança que se expandem muito além de você. Essa é a verdadeira força da manifestação quântica. Ela não se limita ao individual, mas reverbera coletivamente, transformando ambientes, relações e até mesmo comunidades inteiras. A confusão, que antes parecia um fardo, passa a ser reconhecida como o ponto de partida. Foi ela que revelou os desequilíbrios internos, mostrando o que precisava ser ajustado. Sem essa experiência, a clareza talvez não tivesse tanto valor. E é exatamente essa jornada, da mente caótica à consciência alinhada, que constrói a força necessária para sustentar a nova realidade. Agora, em vez de fugir da confusão, você entende que ela pode ser o convite inicial para acessar níveis mais profundos de clareza e manifestação. A nova realidade que se manifesta é, portanto, muito mais do que conquistar coisas externas. É um estado de ser que redefine a forma como você enxerga a si mesmo e ao mundo. É viver com consciência plena de que cada pensamento, emoção e intenção são peças de um mesmo campo vibracional, e que, quando em harmonia, criam uma vida em sintonia com o que há de mais autêntico em você. Se esse mergulho na mudança quântica despertou algo em você, compartilhe sua visão nos comentários. Quero muito saber como esse conhecimento se conecta com sua vida. E se você deseja continuar expandindo essa clareza e atrair uma nova realidade, inscreva-se no canal e ative as notificações. Assim você não perde os próximos conteúdos que podem transformar ainda mais sua jornada.